Se você é mãe e não se reconhece mais depois da maternidade, fica comigo até o final porque esse vídeo é pra você. Seja muito bem-vinda ao primeiro vídeo do canal. Tô falando baixinho porque meu nenenzinho acabou de dormir. Hoje eu pensei em várias formas de começar esse vídeo, mas ele acordou mais cedo e eu pensei, quer saber? Eu vou gravar com ele no colo mesmo. Se ele acordar, tá tudo bem. Aqui eu pretendo documentar para vocês, né, a minha jornada de vida real mesmo. A vida acontecendo, dando meu jeito, né, de fazer as coisas acontecerem. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo até o final e eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma forma. E nesse vídeo, eu quero falar com você que é mãe de primeira viagem, assim como eu. Depois eu vou gravar um vídeo falando um pouquinho sobre mim, contextualizando um pouquinho da minha história para você entender quem sou eu, mas de forma bem resumida. Meu nome é Daniela, eu tenho 32 anos, sou mãe de primeira viagem, mãe do Heitor, esse príncipe que está aqui tirando um cochilinho. Eu sou estudante de nutrição e estou passando agora por essa fase, né, de transformação que a maternidade nos traz. E esse vídeo é sobre recomeço, é sobre uma nova jornada que eu estou construindo e convido você a acompanhar e convido você a começar também. Se você está aí perdida, não sabe, né, o que você vai fazer, principalmente, né, se você não vai voltar a trabalhar e quer começar alguma coisa, talvez até começar a criar conteúdo aqui para o YouTube, eu tô aqui para te encorajar, né? Vamos juntas, eu também tô nessa jornada e vamos ver daqui a um ano, né, no que vai dar. O importante é a gente começar, ter constância e fazer as coisas da forma que a gente pode, né? Nem todos os dias a gente vai conseguir fazer as coisas perfeitamente, mas o importante é não parar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e acompanha essa jornada que eu tô construindo aqui com vocês. Eu separei algumas coisas pra gente conversar e tudo que eu trouxe nesses tópicos aqui para vocês são coisas que eu venho vivendo e aprendendo durante esses 3 meses, né? Desde que meu filho nasceu e esses 3 meses aí que eu sou mãe. Lógico que a gente já é mãe desde que descobre que tá grávida, mas depois que o bebê nasce, tudo se materializa, digamos assim, né? E aí eu separei aqui, eu tô até com uma colinha aqui do lado, algumas coisas para compartilhar com vocês. Antes, só contextualizando, né? E esse é o primeiro vídeo oficialmente que eu tô trazendo aqui para vocês, mas eu já gravei 3 vídeos para o YouTube, coincidentemente todos no Natal. Então, ou seja, tem 3 anos que eu venho tentando produzir conteúdo aqui para o YouTube, mas eu sempre deixava para lá, o trabalho era sempre prioridade. E agora nessa nova fase, eu decidi que eu quero documentar toda a minha jornada aqui, né? Tanto a minha jornada de emagrecimento, né? Como estudante de nutrição, eu venho aprendendo cada dia mais. E também tenho a minha própria experiência, né? Eu emagreci mais de 21 quilos em pouco mais de um ano e 2 meses, mais ou menos. Então, tudo isso sem medicamento, sem cirurgia, só com a construção de bons hábitos, fazendo uma boa reeducação alimentar, ressignificando a minha relação com a comida. Então, tenho essa experiência aí para compartilhar com vocês. E agora, né, depois que eu virei mãe, meu corpo mudou. Então, eu quero documentar todo esse processo em busca do meu corpo de antes da gestação. E, além disso, vou trazer conteúdos aqui sobre maternidade, sobre rotina, sobre desenvolvimento pessoal, tudo aquilo que eu acho que é importante na vida de uma mulher e que eu aplico na minha vida e que pode te ajudar, com certeza, se você quiser. E aí eu separei, deixa eu ver quantos tópicos, 9 tópicos pra gente conversar. E o primeiro é sobre essa sensação de não se reconhecer mais, né? Quando a gente vira mãe, a gente fica se sentindo meio perdida, sem entender quem é você, né? Nessa loucura toda, porque você assume vários papéis ao mesmo tempo. Então, você é mãe, você é esposa, você é dona de casa, você é muitas vezes empreendedora ou trabalha como CLT, então tem lá a sua profissão,
Você é mulher e geralmente você como mulher é a parte que fica mais esquecida, né? Por conta de todo esse turbilhão. E se você está grávida ou se você está na fase do puerpério, não fique com medo, saiba que existe sim formas da gente deixar tudo isso mais leve e saiba que essa fase mais crítica ali, onde a gente vive todo esse turbilhão, ela passa e vai melhorando com o tempo. A gente vai descobrindo formas de se reencontrar. Mas é um exercício diário. A gente precisa realmente se priorizar e parar de ficar buscando aquela versão antiga, né, de antes da maternidade. No meu caso era assim. Eu ficava pensando, nossa, mas antes eu podia treinar a hora que eu queria e agora já não posso mais. Porém, fui eu que escolhi, né? O meu bebê, ele foi uma gravidez planejada, ele é um filho muito amado, muito esperado. Só que mexe realmente com a gente, né? Essa falta de liberdade que a gente acaba tendo depois que o bebê nasce. E eu escolhi ressignificar, escolhi encontrar outras formas, né, de me cuidar. Então, tudo é uma questão de decisão. É lógico que cada pessoa tem uma rotina, tem uma realidade, né? A gente nunca pode se comparar. Inclusive, esse é um dos tópicos, né? A comparação. A gente nunca pode comparar a nossa maternidade com a de outra pessoa. Mas uma coisa que a gente pode todas, né? Todas nós aplicar no nosso dia a dia é entender que a gente tem a oportunidade de construir uma versão ainda melhor do que a gente é, né? Os filhos, eles despertam na gente essa capacidade de se reinventar e de ser melhor do que a gente era antes. Então, eu pelo menos estou nessa busca, né? Eu tenho pedido muito para Deus para despertar em mim esse espírito de excelência, sabe? Para encontrar formas de fazer as coisas melhor ainda do que eu fazia antes. E graças a Deus tem funcionado. Então, te convido a entender como você pode ser uma versão melhor, né? Resgatando ali coisas da sua versão antiga que você gosta e entendendo que você está construindo uma nova mulher. Então, isso faz com que a gente tenha ali uma perspectiva de futuro ainda melhor. O segundo tópico que eu separei aqui para a gente conversar é sobre você parar de achar que cuidar de você é egoísmo. E eu estava numa fase, até um mês atrás mais ou menos, que eu achava que se eu parasse ali para treinar ou para tirar um tempo para mim, eu estava sendo egoísta, né? Eu deveria estar ali 100% focada nas coisas que envolvem meu filho. Mas eu comecei a entender que se eu, como mãe, como mulher, na verdade, né, não tô bem, eu também não vou desempenhar o papel de mãe da melhor forma. Então, entenda que não é egoísmo você cuidar de você, muito pelo contrário. Quando você tira um tempo ali, seja para descansar, seja para tomar um café com calma, para almoçar com calma, para tomar um banho mais demorado, para treinar, para cuidar da sua alimentação, para se distrair um pouco, você não está sendo egoísta. Muito pelo contrário, você está alimentando a sua versão mulher que existe aí dentro ainda, e isso faz com que você seja uma mãe mais presente, uma esposa, uma dona de casa, um profissional mais presente também. Quando a gente cuida da gente, tudo à nossa volta flui melhor. Então, quando eu comecei a trabalhar isso em mim, entender que não era egoísmo ter esses cuidados, esses momentos para mim, as coisas começaram a ficar mais leves, eu tirei aquele peso das minhas costas, sabe? Então, foi algo que mudou bastante a minha relação mãe versus mulher. O terceiro tópico, opa, falando baixinho para ele não acordar. O terceiro tópico é sobre a comparação. Uma coisa que existe muito, assim, né? Já existe naturalmente, né? Mas quando você vira mãe, a comparação, pelo menos para mim, é algo inevitável. A gente sempre acha que a outra mãe dá conta de tudo, que a grama do vizinho é sempre mais verde, que você não está fazendo as coisas direito. Enfim, principalmente nessa era de Instagram e redes sociais, a gente vê ali a vida perfeita de todo mundo e acha que a gente está errando, né, em algumas coisas, quando na verdade a gente não para pensar que as pessoas só mostram na internet aquilo que elas querem, aquilo que é bom. Ninguém vai mostrar os perrengues da madrugada, são poucas pessoas que compartilham isso, né?
A maioria compartilha só aquilo que é bom, aquilo que é gostoso, né, para as outras pessoas acompanharem. E tá tudo bem. Eu acho que ninguém entra na internet para ficar vendo perrengue, né? A gente entra ali para ver coisas legais, enfim, para melhorar um pouco o nosso dia, né? Só que muitas vezes a gente esquece que aquilo são recortes da vida de uma pessoa, não é o dia a dia. No dia a dia a gente troca a fralda com cocô, no dia a dia a gente tem que lavar roupa, aquela correria aquele ciclo, né, sem fim. Eu brinco que é um looping, né? Você acorda da TT, coloca para rotar, troca a fralda, coloca para dormir. Acorda da TT, coloca para rotar, troca a fralda e coloca para dormir. Parece que a gente vive em torno disso, né? E as pessoas, elas compartilham na internet recortes. Então, parar de se comparar, olhar só para você, para sua vida e ver aquilo de bom que você está fazendo, faz toda a diferença. Deixa tudo mais leve e faz com que a gente pare de se sentir mal por achar que está falhando, enfim. Saiba que você está fazendo um ótimo trabalho e tenha orgulho da forma como você é, da forma que você está cuidando do seu filho, sabe? Começa a olhar com mais carinho para as coisas que você faz, né? Você se dedica tanto, você cuida do seu filho, do seu bebê, da sua filha com tanto amor. Então, para de se comparar. Eu sei que é difícil, mas é um exercício diário que você precisa aprender a praticar. Isso, independente se você é mãe ou não, vale para tudo na vida. Agora, falando um pouquinho sobre hábitos, que é algo que eu adoro, foi algo que transformou a minha vida, né? Como eu expliquei para vocês, foram os hábitos saudáveis que me transformaram o meu corpo. Então, eu gosto muito desse assunto. Comenta aqui se você gosta também, né, sobre esse tipo de conteúdo, porque eu posso buscar produzir mais sobre esse assunto para vocês. Como eu disse para vocês, eu emagreci mais de 20 quilos, construindo ali dia após dia hábitos que me levaram para essa nova versão que eu construí ao longo desse 1 ano e pouquinho aí, que foi o tempo que eu levei para emagrecer. Tem muitas pessoas que acham que construir hábitos é fazer grandes coisas ali no dia, né? Quando na verdade, começou uma obra aqui do lado. Não sei se vai ficar muito ruim o áudio, mas não tem o que fazer. Como eu estava falando, a construção de pequenos hábitos já faz muita diferença. Então, por exemplo, beber água é fundamental tanto para quem quer emagrecer quanto para a sobrevivência do corpo, né? Nosso corpo, ele precisa de água, né? Então, é questão de sobrevivência, mas a gente sabe que é fundamental também para o processo de emagrecimento. E quando a gente tem um bebezinho em casa, pelo menos eu, tá? Tô contando a minha experiência, até beber água fica mais difícil. Você esquece, enfim, vai passando o dia, você lembra só à noite, né? Quando você vai fazer xixi, que aí você vê que você não bebeu água. Então, um hábito que eu implementei foi ter garrafinhas de água espalhadas pela casa, garrafinhas térmicas, sabe? Que seguram ali a temperatura, espalhadas. Então, ter no quarto, ter na sala, ter na cozinha. Parece uma coisa meio esquisita, né? Mas faz com que em todo lugar você tenha fácil acesso àquilo que você quer colocar no seu dia. Então, falando de rotina, você precisa sempre facilitar o processo. Quanto mais fácil for, mais rápido você implementa um novo hábito. Então, isso tem me ajudado muito a manter, né, minha hidratação durante o dia, e é só um exemplo, né? Isso vale para várias coisas. Tem como você criar pequenos hábitos e implementar eles no seu dia a dia de forma bem natural, e por mais que algumas coisas pareçam um pouquinho esquisitas, se funcionar para você é o que importa. Então, olhe para a sua rotina, veja os hábitos que você quer implementar e pense qual a forma mais fácil de eu conseguir executar aquilo. O quinto tópico. O quinto tópico é sobre pedir ajuda, gente. Aí varia muito. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que, assim como eu, têm um pouquinho mais de dificuldade de pedir ajuda. Quando a gente não tem filho, a nossa vida ela é independente, né? Então você faz ali o que você quer fazer, na hora que você quer fazer, do jeito que você quer fazer. Quando você vira mãe, principalmente ali o primeiro mês, você tá no puerpério,
no meu caso, né, que tive uma cesárea, você tá ali recém-operada, tá com um nenenzinho pequeno, receber ajuda é algo inevitável. Então você aprende a ser até mais humilde, sabe? E entender que a gente precisa de ajuda e que não é vergonha, não é problema pedir ajuda quando você precisa. Isso foi algo que eu aprendi e que venho aprendendo depois da maternidade. Eu era uma pessoa que eu queria fazer tudo sozinha, tudo do meu jeito. E quando eu me vi ali, né, assim que meu bebê nasceu e eu comecei a precisar de ajuda para levantar, para fazer todas as coisas, eu vi que a gente precisa ser humilde para aceitar que, a depender da fase que a gente está na vida, receber ajuda é um privilégio. Né? Se você tem ali a oportunidade, né, de ter alguém para te ajudar, seja sua mãe, seja um parente próximo, enfim, quem quer que seja, né, para ser ali sua rede de apoio, é assim, uma bênção, é um presente. Infelizmente, não são todas as mães que têm essa ajuda, né? Então, eu imagino que tudo fica mais difícil ainda. E comecei a refletir muito sobre isso, sabe? Se você tá, então, nessa fase, né? Se você tá gravidinha ou se você tá exatamente nessa fase aí do puerpério, não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda. Entenda que esse momento realmente você vai precisar. Você não vai precisar de ajuda para sempre, né? A fase mais crítica vai passar, mas sempre que você puder ter ajuda de alguém, aceite, né? A gente tem que entender que, como eu disse, né? É um presente se você tem alguém para te ajudar. Tem muitas pessoas que não têm e que gostariam muito, né? Então, use a sua rede de apoio, aproveite para dormir, para descansar quando alguém se oferecer para te ajudar, porque faz muita diferença. Torna tudo mais leve, sabe? Então, quis trazer esse tópico porque para mim, pelo menos, foi muito importante. Entenda que nem todos os dias serão produtivos. De novo, estou trazendo aqui para minha realidade, tá? Eu era o tipo de pessoa que tinha ali a rotina super corrida, fazia várias coisas e me considerava uma pessoa bem produtiva. Então, porque eu acordava 4h30, eu ia treinar, 4h30 da manhã, eu ia treinar, chegava, me arrumava, ia para o trabalho, ia para a faculdade, né? Então, a minha rotina ela era muito corrida e eu me achava uma pessoa bem produtiva. E aí, quando eu virei mãe, né, quando meu bebê nasceu, eu não conseguia fazer essas coisas. E, como eu disse, a gente vive naquele looping, né, principalmente nos primeiros meses. Então, eu ficava muito mal, sabe, de não estar conseguindo fazer as coisas que eu queria. Por exemplo, eu queria gravar aqui pro YouTube, não conseguia. Queria estudar, porque eu não tranquei minha faculdade. Eu passei o meu puerpério estudando para a prova. Então, assim, e mesmo assim eu achava que não estava bom, que eu não estava sendo produtivo o suficiente. E isso estava me fazendo bem mal, sabe? E aí eu comecei a refletir sobre isso e falei, vou trazer esse tópico aqui, porque devem ter muitas pessoas que, assim como eu, acham que tem que ser uma máquina de produtividade, né? Não pode descansar, não pode ter um momento ali para não fazer nada. E eu comecei a entender que nem todo dia é produtivo. Se você separar ali uma tarefa que é muito importante e você conseguir executar só essa tarefa, você já foi produtiva. Porque cuidar de um bebê não é fácil. Quem pensa que só cuida do filho. Não existe só isso. Cuidar de um filho é algo assim muito trabalhoso. Então, é importante não deixar as coisas que você quer fazer de lado 100%, né? Mas é importante entender que tem dia que sua casa vai estar bagunçada, tem dia que você não vai conseguir treinar, tem dia que você não vai conseguir fazer comida, tem dia que você vai passar o dia de pijama. Lógico, tenta não transformar isso no seu dia a dia, né? Mas vai acontecer, vez ou outra vai acontecer. Então, entender que nem todo dia você vai ser produtiva te dá um alívio, sabe? Essa cobrança excessiva faz mal pra gente. Então, é importante entender que nessa fase que você tá, só de você conseguir fazer ali o básico, né? Além de cuidar do seu filho, fazer alguma coisa, algum objetivo específico, né? Conseguir cumprir só aquele objetivo, já torna o seu dia produtivo. Então, é sobre isso. Esse tópico que eu trouxe aqui
Ele é algo que eu estou implementando e gravar esses vídeos para o YouTube faz parte disso, né? Eu coloquei aqui para registrar a sua evolução. Quando eu falo registrar a sua evolução, é referente a tudo. Quando a gente vira mãe, tudo é novo, né? Tudo pra gente é novo. O nosso corpo funciona de uma forma diferente, a nossa cabeça, a nossa rotina é nova, tudo é novo. Como se você nascesse de novo, literalmente. E registrar a nossa evolução faz com que a gente tenha ânimo para continuar. Então, por exemplo, eu vou começar um processo de emagrecimento, né? Então, eu engordei na minha gestação, mas como eu estava bem magrinha, eu não fiquei muito acima do peso. Esteticamente, olhando assim, né? Não engordei muito. E já emagreci 10 quilos, mas ainda tenho bastante peso para perder. E eu vou começar a documentar essa jornada. E quando a gente documenta a jornada, né, que a gente compartilha com outras pessoas, a gente tem aquela sensação de força de vontade, sabe? É como se a nossa força de vontade aumentasse por ter pessoas acompanhando. Por mais que as pessoas não comentem, não te deem apoio nenhum, você continua fazendo porque você quer deixar isso registrado, né? E sempre tem alguém que vai se inspirar. Eu lembro que quando eu comecei a postar os meus treinos, né, a minha dieta lá atrás, quando eu emagreci, quando eu estava em processo de emagrecimento, quando eu atingi o meu objetivo, né, várias pessoas mandavam mensagem no direct do Instagram, falando, eu me inspiro em você, eu comecei academia depois que eu comecei a ver seus vídeos e tal. Porque lá no Instagram eu não era muito constante, mas tinha sempre ali algum conteúdo, né? Agora que eu vou produzir com mais afinco. Mas eu compartilhava bastante coisa. Eu recebia muita mensagem, mas quando você posta um vídeo, ninguém vai lá comentar, são poucas pessoas, né? Só que no direct eu recebia muita mensagem e isso me motivava a continuar. Eu sabia que de alguma forma eu estava inspirando e tornando a vida de alguém melhor, né, com isso. Então é muito bom. Fora que, agora ainda falando de emagrecimento, né? Quando você tira fotos, você faz vídeos, você consegue enxergar o resultado daquilo. Às vezes a gente fica tão presa na balança, né, em números, e esquece que a balança é a última métrica que você tem que analisar. São as fotos e as suas medidas que realmente fazem diferença. Onde você vai enxergar o resultado, né? Então, isso vale para tudo. Tudo que você for fazer na sua vida, documenta, registra. É legal você ter isso para você, caso você não queira compartilhar na internet, ou se você tiver essa vontade, compartilha, porque com certeza você vai ajudar alguém. Pode ter certeza que, por mais que as pessoas não te falem, você está inspirando alguém. E o último tópico, gente, é sobre sonhos. Tem uma frase que eu vi que eu achei muito interessante, que é: a maternidade não precisa apagar os seus sonhos. Tem mulher que acha que depois que vira mãe, que acabou, que agora é só mãe. Não adianta ter sonhos, porque não vai dar tempo, porque você tem outras prioridades. Quando, na verdade, se tornar mãe traz pra gente uma força que a gente desconhecia. Eu, pelo menos, hoje, vejo que antes eu perdia muito tempo. O que eu consigo fazer em um dia, tendo bebê, cuidando da casa, cuidando de mim, desenhando ali os meus projetos e etc., eu consigo fazer muito mais do que eu fazia antes. Então, eu aproveito mais o tempo, entendeu? Agora eu tenho uma visão diferente, né? Ao invés de ficar rolando feed no Instagram, eu sei que cada minuto do meu dia é precioso para eu fazer algo por mim, para eu me dedicar a algo além dos cuidados com meu filho e da casa, etc. Então, eu descobri uma força que eu não sabia. Fora a garra que a gente tem, né, para poder dar uma vida melhor para os nossos filhos, né? Quando a gente vê uma pessoinha desse tamanho, né, que depende da gente para tudo, algo dentro da gente floresce. Então, entenda que a maternidade ela vai só potencializar os seus talentos, a sua força de vontade. Basta você olhar para isso com carinho e decidir fazer alguma coisa a respeito. Você pode escolher ficar sentada no sofá, se lamentando, ou ir para cima e realizar os seus sonhos por você e pelo seu filho também.
Então, não enxergue a maternidade como o fim dos seus sonhos. Muito pelo contrário, é agora que você vai conseguir realizar, porque você vai colocar mais energia ainda. Então, começa a pensar dessa forma que você vai ver que as coisas ficam mais claras e muito melhores. Bom, e o vídeo de hoje foi sobre isso, quis trazer, né, aqui para vocês alguns tópicos, algumas frases, algumas reflexões que têm me ajudado muito nessa jornada. Como eu disse, eu vou documentar tudo aqui no YouTube, né? Vou tentar trazer o máximo de conteúdo que eu conseguir, né? Estou aprendendo ainda aqui a usar a ferramenta, a criar conteúdo também, né? Aqui os conteúdos são mais longos e exigem ali uma preparação maior, mas eu estou muito empolgada, eu espero ajudar vocês de alguma forma e espero que a gente tenha uma troca aqui, que aqui seja um espaço seguro para a gente trocar informações, dicas e crescer juntas. Então, um beijo, até o próximo vídeo e não esquece de se inscrever no canal para me apoiar e me acompanhar nessa jornada. Um beijo!